Abençoa, Pai meu Deus, prospera as obras das mãos do teu filho, da tua filha. Ó Deus, abençoa essa empresa, abençoa esse negócio, abençoa as vendas, os contratos. Prospera, Senhor. É desejo do teu coração abençoar o teu povo. Então nos dá fé para alcançar essas bênçãos nessa noite, ó Pai. Sendo gratos ao Senhor, eu te peço, fala conosco agora através do teu filho, através da sua palavra. Abre o nosso entendimento, nosso coração, para receber a tua poderosa palavra sobre as nossas vidas. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Se você concorda, diga glória a Deus e aleluia. Cumprimento a amada igreja com paz, Senhor. Vamos louvar enquanto a irmã tira a oferta. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atento ao teu mandar. Amém? Ainda em pé, abra sua Bíblia junto comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Carta ao Timóteo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Enquanto você acha, justificando a falta do nosso pastor hoje ele está trabalhando, né? Então ele não pôde estar junto conosco, mas a nossa pastora está aqui, a irmã Débora, né? Os obreiros estão aqui junto para cooperar nessa obra, amém? Irmãos, eu estou gravando live, que pediram para mim gravar uma live de eu ministrando. Então eu tenho uma família no Rio Grande do Sul. O pessoal que vem na escola dominical já sabe, né? Que eu gosto de gravar principalmente lá para eles ver eu ministrando. Então eu tenho esse carinho com a minha família. Então eu sempre gravo as lives da escola dominical. E hoje eu resolvi gravar a ministração do culto. Amém? Deus abençoe. Todos acharam? Digo amém? Amém. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas,
para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Eu anotei aqui algumas coisas, porque o que eu aprendo é que o pregador, ele é o cara mais ligado no culto, né? O pregador, quando ele está incumbido de trazer a mensagem para a igreja, desde o primeiro louvor ele já fica ligado, porque tudo tem que estar de acordo com a mensagem que ele vai pregar, ou a mensagem tem que estar de acordo com o decorrer do culto. E desde o começo do culto, começou pela nossa irmã Fernanda, ela falando sobre a identidade, achar nossa identidade em Deus, o que Deus exige de nós. O que Deus quer da minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão com Deus? Né? Então, desde o começo a Bíblia, o culto está falando conosco para buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque as coisas que a gente precisa, a conta que está atrasada, o armário que está faltando às vezes um pouquinho, não tem aquela lasanha, mas tem o arroz e o feijão. Tudo isso daí Deus acrescenta. Busca primeiro o teu propósito, o teu chamado, as coisas de Deus. Porque as demais coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Desde o começo do culto está falando sobre isso. E eu tive conversando ontem com a minha esposa, antes da gente deitar, a gente gosta de conversar um pouco, mais ela, né? Que eu deito na cama, é um tiro. E a gente falando que é uma necessidade da gente aprender a palavra de Deus. Existe uma necessidade da gente viver a palavra de Deus. Porque às vezes a gente se pega numa situação que outra, que às vezes nos encontramos e não conseguimos dar uma resposta para alguém, biblicamente falando, porque nos falta uma palavra. Às vezes a pessoa tem mais conhecimento da palavra do que nós mesmos, então falta para a gente esse apreço, esse carinho, esse zelo pela palavra de Deus. Porque quando você começa a conversar com alguém e aconselhar aquela pessoa dirigida pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Tu sabe aonde divide a alma e o espírito? Eu não sei, mas a Bíblia fala que a palavra vai até lá e divide e vai à divisão da alma do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Então quando você está cheio de Deus, quando você pega essa palavra, não é emocionalismo, não é você olhando e dizendo assim, meu Deus, olha que palavras bonitas que eu falei, que a pessoa começou a se derramar, a chorar. Não, é a palavra de Deus indo na divisão da alma do espírito, tratando os pensamentos, o sentimento da pessoa. Então essa é a necessidade. Outra pessoa subiu aqui, agora me foge, a irmã veio e falou que ela entendeu que tudo Deus fala, né? Às vezes a gente espera uma palavra, mas às vezes uma atitude, uma ação, alguma coisa, Deus fala conosco. E eu estava vendo um stories de um profeta, Judá Bertelli, e ele é bem fora assim do padrão profético que a gente costuma ver. E ele ministrando, ele falando numa das lives dele, ele dizendo assim, em tudo Deus fala. E ele parou para ler uma placa de carro e explicou aquela placa de carro, os números, as letras,
e a mensagem que Deus falava com ele naquela placa de carro. E eu fiquei observando e eu pensei, que loucura é essa? Como assim em tudo Deus fala? E eu fui fazer o teste comigo. E eu estava dirigindo, eu faço Uber. E tinha um carro na minha frente, a placa, eu olhei a placa estava o número 5, a letra M, estava alguns outros números, o número 7, e ali eu entendi que 5 é os 5 ministérios, número 7 é a perfeição, a plenitude. Então o que Deus falou comigo naquela placa, naquela simples placa, é que tudo que eu vou ministrar hoje, a tua vida só vai ser completa, Daniel. A tua vida só vai ser completa, Daniel. Tem 2 Daniel aqui hoje. A partir do momento que tu cumprir o teu ministério na plenitude dele. A partir do momento que tu entender o que é o teu ministério, o que é o teu chamado, e cumprir o teu ministério, o teu propósito, o teu chamado na presença de Deus. E então tudo Deus fala. Às vezes a gente espera um profeta vir falar com a gente. Às vezes a gente espera, abrir a Bíblia e cair algum versículo que então fale na realidade da gente. Mas em tudo Deus fala. Em qualquer momento Deus está falando conosco. E desde o momento do início desse culto, o que Deus vem falando conosco é que entrega tudo nas minhas mãos e deixa eu cuidar da tua vida. Cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado e deixa eu cuidar da tua história. E então, é isso que eu observei desde o começo do culto. E é tudo que eu vou ministrar nessa noite, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos pregar então. Timóteo, ele é um jovem, talvez mais novo do que eu, bem mais novo, que foi incumbido, teve uma responsabilidade dada por um maior missionário do Antigo Testamento, fora Jesus. Esse foi o segundo, digamos, maior missionário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a qual ele evangelizou praticamente muitas partes da Ásia, não somente Jerusalém, mas evangelizou muitas partes da Ásia, a qual era o apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo, na igreja chamada Éfeso, ele encarrega Timóteo, dá uma responsabilidade para esse jovem. Pensa na responsabilidade. Vamos supor o pastor Cipriano, que é um homem de idade já, um pastor presidente que está muito vivido, chega para alguém, para um jovem simples, um jovem lá que está começando agora, se fortalecendo na fé, não tem muita experiência, então ele fala, eu vou te dar uma responsabilidade, tu vai dizer como convém andar na casa de Deus, para toda aquela igreja, é tu quem vai direcionar eles. Eu já dei uma ordem, eu já dei uma direção para eles, mas eu vou te deixar responsável, Timóteo, para que tu venha dizer como convém andar na casa de Deus. Agora pensa a responsabilidade de Timóteo. E Timóteo, sendo um jovem, ele tem que lutar contra os crentes apóstatas, os crentes que estão se desviando da fé, porque Timóteo, no 1 Timóteo vai nos falar que eles têm a mente cauterizada, a qual eles começaram a juntar para si doutores e foram ensinando segundo as suas próprias vontades e os desejos carnais. Então é um tipo de crente que se apostatou da verdadeira fé, da verdadeira palavra de Deus. E agora eles têm a mente cauterizada. E cauterizada, todo mundo aqui sabe que é uma ferida queimada com ferro quente.
O que é isso? É pessoas que não passaram o processo da cura, simplesmente foram lá e taparam alguma coisa por cima, não passaram o processo, porque o processo da cura ele é demorado, ele dói, ele machuca, tem que tratar, tem que passar óleo, tem que passar algo, e vai tratando até que fique curado. Mas aí o apóstolo Paulo diz aí em Éfeso, tem um pessoal que eles têm a mente cauterizada, eles nunca se deixaram ser tratados pela palavra de Deus, simplesmente cauterizaram, passaram por cima. Meu Deus. E agora eles amontoam doutores para defender as ideologias, ideias, as falsas teologias deles. E vivem segundo o seu querer e a sua vontade. E agora, Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, no capítulo 2, que é necessário exercer um ministério. É necessário que Timóteo, ele exerça algo na presença de Deus, para que ele venha se desenvolver na obra de Deus, para que ele não venha fraquejar, porque Paulo falou assim, que é necessário que ele exerça o ministério, para que não seja levado por qualquer vento de doutrina, porque existe muito crente que diz assim: eu não vou fazer nada, o meu canto é lá, o meu lugar é lá no cantinho, eu não posso me envolver, eu não quero me misturar muito, eu não posso botar muito a mão no arado. E a Bíblia está dizendo, Paulo está explicando para Timóteo, é necessário que tu exerça um ministério, para que tu não seja levado por qualquer vento, por qualquer roda, ou levado por qualquer vento de doutrina, porque é muito crente hoje em dia levado por entre uma doutrina dentro da igreja. Nós vivemos hoje uma doutrina que nisso daí nunca foi bíblica, a doutrina da prosperidade, e esses ventos entram dentro da igreja e levam uma multidão, e a pessoa vive aquilo ali numa intensidade, mas não consegue se firmar, porque são apenas ventos, são aquelas ondas do mar que parece que vem com uma força, mas simplesmente são passageiras. Quando chega na praia ela morre. E eu tenho uma lembrança, qual eu ministrei aqui na escola dominical. Boaz, ele é a figura de Cristo, e Boaz, ele está limpando a eira dele antes de Ruth se deitar nos pés dele e se apresentar para ele. E Boaz vai limpar o seu trigo, e trigo, para limpar o trigo, ele vem juntamente com o joio, ele é palha. E daí, quando eu fui pesquisar sobre como é que é limpo o trigo, como é que eles fazem, e a Bíblia diz que Boaz vai para a sua eira, é uma espécie de um espaço, de uma laje, digamos, de uma área, aonde ele pega e fica um cercado assim, e onde ele pega uma espécie de peneira, e ele coloca o joio e o trigo ali em cima, e ele atira para cima. O que é trigo, que tem semente, ele pesa e cai de volta, mas o joio, o vento leva. Bate um vento na igreja, tem muitas pessoas que o vento bate e diz: é melhor eu sair fora, isso não é para mim, esse negócio de crente nunca foi para mim, é joio, é melhor eu desistir. Olha o que estão fazendo, porque o pastor é isso, a pastora é isso, porque o círculo de oração, porque a mocidade, são levados pelo vento de doutrina,
é joio. Aí então, agora essa é a responsabilidade de Timóteo, de pregar para essa geração, para esse povo que está abandonando a verdadeira fé, está renunciando o que é para viver uma vida com Deus. É isso que eles estão negligenciando. E agora a responsabilidade de um jovem é pregar contra esses crentes, é pregar contra essas pessoas. Então nós aprendemos agora qual foi a responsabilidade de Timóteo. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja formada por gentios, eram todos novos convertidos, eram pessoas formadas, não tinha conhecimento. Então a igreja de Éfeso, ela é chamada numa igreja de gentios, é um povo pagão, é um povo idólatra, um povo que pega o costume mundano e tenta trazer para dentro da igreja, um povo que não conhece a palavra de Deus e tenta trazer o seu conceito de vida, o que eles acham certo, para dentro da igreja. A igreja de Éfeso era a cidade, na verdade, onde existia o templo da deusa Diana, qual era a oitava, digamos, maravilha no mundo antigo. Então a deusa Diana era a deusa da fertilidade, da prosperidade. Então eles acreditavam muito nisso e queriam mesclar uma vida mundana com as coisas de Deus. A igreja de Éfeso, ela é mencionada em Atos dos Apóstolos, ela é mencionada em Efésios, a sua carta, ela é mencionada em Timóteo e também mencionada em Apocalipse. E é em Apocalipse que eu quero pegar, porque ela é uma das 7 igrejas a qual o anjo do Senhor envia uma carta para os anjos das 7 igrejas. E a primeira igreja a receber a carta é a igreja de Éfeso. E Deus pega e fala para ele: eu tenho muito bem a favor de ti, que tu soube identificar o verdadeiro e o falso profeta. Tu soube lutar contra eles, a doutrina qual o apóstolo implantou sobre ti, para você tirar, recusar aqueles falsos profetas dos teus altares. Você fez muito bem, você concluiu, seguiu a risca. Tu sabe diferenciar qual é o verdadeiro e o falso. Mas eu tenho uma coisa contra ti: é que tu abandonasse o teu primeiro amor. É que tu esqueceu as tuas primeiras obras. E a Deus me trouxe nessa noite essa mensagem. Era para ter ministrado quarta-feira passada, mas não teve tempo, tivemos que cancelar o culto. Mas o que Deus veio me trazer nessa noite para te dizer é que para te lembrar da onde tu caiu. É que eu ouvi tal coisa dentro da igreja e aquilo me fez desanimar. Agora eu estou empurrando as coisas com a barriga. Eu nem quero me envolver muito para não me estragar. Lembra da onde tu caiu e aonde tu abandonou o teu primeiro amor. Aquele amor que tu fazia a obra de Deus sem pensar em ninguém. Tu simplesmente se dedicava à obra de Deus. Tu orava, tu jejuava, tu buscava a Deus de uma maneira tão intensa, mas devido aos problemas, aos traumas, às dificuldades, hoje em dia tu abandonou esse primeiro amor. Tu não tem mais força, parece que tu não tem mais vontade de voltar àquilo que você era. Eu digo por mim, que antigamente, quando eu casei com a Kelly, nós não tivemos lua de mel porque eu estava tão doido por Jesus. Eu brinco com ela, porque ela trabalhava nos domingos, pastor, e ela trabalhava das 8 às 3 da tarde. Nos domingos eu ficava sozinho, eu ficava de oração das 8 às 3 da tarde, de jejum, trancado no quarto. A minha sogra via. E eu ficava buscando a presença de Deus.
a ponto de eu ficar, era monte, eu fiquei um ano inteiro subindo todo sábado no monte. A gente buscava a presença de Deus. Quantos daqui pegava no meio do trabalho, te parava tudo, ia para o banheiro, dobrava o joelho no vaso e começava a chorar na presença de Deus, falar em línguas estranhas, e de repente saía, todo mundo ficava pensando: que louco, que louca, o que está acontecendo? Deve estar triste, depressiva. Mas não, era a presença de Deus te envolvendo. Era um primeiro amor tão vivo. E agora Deus vai falar para a igreja de Apocalipse, para a igreja de Éfeso: lembra da onde tu caiu. Lembra o que tu fez te desanimar desse jeito? Conserta, volta atrás, restaura. Então agora nós entendemos qual era a responsabilidade de Timóteo e qual era o propósito dentro da igreja, qual era o tipo de igreja que ele estava ministrando, para qual igreja ele estava pregando. E agora nós vamos aprender quem era Timóteo. Timóteo, ele era um jovem criado pela avó e pela mãe. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Agora nós entramos na parte que eu li o texto. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Aqui Paulo já dizia: tu vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Tu vai ser um bom ministro de Jesus. Se tu se dedicar a essas coisas, porque tu foi criado com palavras de fé e da boa doutrina. Timóteo, ele foi criado pela sua avó crente, uma mulher do círculo de oração, a sua mãe também, uma mulher crente do círculo de oração. E agora Timóteo, ele é envolvido nessa maneira de viver, aprendendo a palavra de Deus. E existem 3 maneiras, 3 fontes de você conhecer a Deus, saber quem Deus é. A primeira é por herança. É o que está acontecendo com Timóteo, é o que foi comigo. O meu pai, minha mãe, crente, então eu aprendi a conhecer a Deus. A segunda é você abrir a Bíblia e começar a ler através das Escrituras. Você acaba conhecendo a Deus. E a terceira é através de revelação. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava no meio do caminho, de repente Jesus teve um encontro com ele, se revelou para ele, teve uma manifestação na vida dele. Então existem 3 tipos de você conhecer a Deus. 3 maneiras: herança, palavra e revelação. E então Timóteo, ele é criado pela palavra de Deus. E agora Paulo está falando para ele no versículo 8: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Talvez Timóteo era um jovenzinho viciado em academia, queria fazer uma academia, né, Daniel? E era um jovem que tinha essa disponibilidade. Mas não quero abordar esse tema, essa parte do assunto. O que Paulo está dizendo para isso é pouco proveitoso. Mas se você se dedicar à palavra de Deus, ela não é tão boa somente para o presente, mas também para o que há de vir, para o tempo que há de vir. Sabe o que está dizendo isso? É todo o esforço que tu faz na presença de Deus. É como se você estivesse semeando não na terra, mas no céu. O que você está fazendo aqui hoje, o teu esforço, nada é em vão. No céu Deus está anotando.
Não, eu vou te abençoar, eu vou te galardoar. Não, pode ficar tranquila. Não, vai suportando aí, porque o que eu tenho preparado, tu nem imagina o tamanho, o peso da glória que está de vir sobre a tua vida. E agora ele incentiva a Timóteo que ele deve buscar isso daí, porque esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Mas só que antes de viver o propósito de Deus, existem dois desprezos: o desprezo social e o desprezo pessoal. E agora Paulo vai falar a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, porque tu és jovem, e as pessoas vão falar mal, dizendo: o que esse rapaz quer ensinar? O que esse rapaz, o que essa menina quer falar alguma coisa para mim? Que querem tomar essa atitude? Porque toda vez que eu me posiciono e tento fazer aquilo que Deus me chamou, as pessoas ao meu redor começam a debochar. Olha lá, vai a crente para o ciclo de oração, a irmã do saiotão, vai lá o fulano de tal. Para que fazer isso? Não, isso daí é religiosidade demais. Não, isso daí Deus o livre. E começam a murmurar. E agora Paulo está falando para Timóteo, forjando a identidade de Timóteo, dizendo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Sabe como é que tu enfrenta o preconceito? Sabe como é que tu enfrenta o desprezo da sociedade? E daí Paulo vai escrever para Timóteo: trata isso sendo o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Você não precisa se defender, tu não precisa falar nada, o teu exemplo é que vai falar por ti. Já dizia o sábio: a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. O discurso até convence, eu posso falar, até te convence, mas se a minha vida não demonstra nada. E agora Paulo está falando para Timóteo: isso daí tu vai rebater no exemplo, Timóteo. Não precisa falar nada para ninguém, não precisa provar nada para ninguém. Ser o exemplo dos fiéis, ser tu o exemplo. Já diz a Bíblia: ser tu uma bênção, ser tu uma bênção. Se ninguém é, tu é uma bênção. Se dentro da igreja não tem pessoas boas, mas tu é uma pessoa boa. Ser você o exemplo dos fiéis, no trato, no amor, na palavra, no espírito, na fé, na pureza. Ser tu o exemplo. Mas aí tem um segundo desprezo, que é o desprezo pessoal. E Paulo escreve para Timóteo no versículo 14: não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. A palavra dom, no grego aqui, mais precisamente no Novo Testamento, todas as vezes que aparecer a palavra dom, ela significa presente. Tu ganhou um presente de Deus. E é o dom que Deus confiou na tua vida, nas tuas mãos. Mas só que devido à falsa teologia hoje, os falsos ensinamentos, nós limitamos a dons a somente duas coisas: pregar e cantar. Ah, tu vai ter dom, pregar e cantar. Tu foi chamado para pregar, tu foi chamado para cantar. Se não foi chamado para cantar, não foi chamado para pregar, então eu não sei o que tu vai fazer. Tu foi chamado para pregar e para cantar.
Mas vamos ver o que a Bíblia fala? Como é um culto de ensino, nós temos tempo. Eu quero que tu abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 8 ao 10. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Porque a um, pelo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, é dada a palavra da sabedoria, um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Você já viu que tem pessoa que tem uma sabedoria que não provém dela? Você já viu que tem pessoa que pega a Bíblia, começa a falar da ciência e explica coisa que tu nem entende? Eu conheci uma pessoa assim, que ele falou um versículo e eu era criança, eu tinha a idade do Taylor, quando ele ministrou isso. Ele leu lá em Provérbios que diz: Deus é a luz que ilumina o caminho do homem que vem ao ventre, de todo homem no ventre. Está o versículo lá em Provérbios, capítulo 20 ou 21, se eu não me engano. Aí ele explicou que dentro da ciência, a ciência não consegue explicar que quando o espermatozoide ele fecunda no óvulo, acontece aquele espermatozoide que corre mais rápido e vai ao encontro do óvulo, acontece um facho de luz no ventre de toda mulher. A ciência não sabe explicar o que é esse facho de luz. Você vai ver isso daí direto no Instagram. Mas a Bíblia já contava há muito tempo. Salomão, sendo um homem da sabedoria, já tinha escrito há mais de 2000 anos atrás, dizendo que Deus é a luz que ilumina o caminho do homem no ventre. É a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, foi dado o dom da fé. Eu tenho um testemunho dentro de casa, que minha tia chegou, uma irmã falou bem assim: eu preciso vender tal casa, minha casa é muito cara, e eu quero à vista, e eu não consigo vender. E ela disse assim: vamos orar que tu vai vender. Da mulher disse: eu não tenho fé. Ela bem assim: então faz pela minha fé, que tu vai vender. Terminou, passou uma semana, a mulher chegou: Zete, eu vendi a casa à vista. Aleluia! Agora todo final de ano, o Natal das crianças da tua igreja vai ser por minha conta. Tudo vai ser por minha conta. Ela aluga cama elástica, aqueles escorregador, faz tudo, castelinho de ar, tudo ela doa para a igreja, abençoa a igreja no final de ano. Então existe pessoas que tu ora, mas quando a pessoa abre a boca acontece. É porque é um presente de Deus, é o dom dela. Ela simplesmente dobra o joelho e acontece, é um dom. Não tem o que discutir, a palavra de Deus está falando. Mas também a outro, pelo mesmo Espírito, foi dado o dom de curar. E quantas pessoas têm as mãos abençoadas, ungidas, e estão negligenciando o dom que Deus deu? Quantas pessoas dentro da igreja e a gente fica perguntando: por que não acontece milagre hoje? É porque estão negligenciando os dons. Limitaram somente a cantar e pregar. O teu dom é cantar, o teu dom é pregar. Cantar e pregar não é dom. É ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o mandamento de Deus. Dom. A Bíblia está falando que a outro foi dado a operação de maravilha. Aí Jesus fala: coisas maiores do que a que eu fiz, vocês vão fazer também.
coisas maiores. A outros foi dado a operação de maravilhas, a outro foi dado a profecia, a outro foi dado o dom de discernir espíritos, a outro foi dado a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. E eu já ouvi pessoas de dizer assim para mim: Luciano, eu estou dentro da igreja, a irmã está falando em línguas e parece que eu estou entendendo tudo que ela está falando. Luciano, o que está acontecendo, Luciano? E agora tudo que nós estamos aprendendo aqui é que nós não vivemos um verdadeiro avivamento, nós não vemos o agir de Deus no meio da igreja, porque estamos negligenciando o presente que Deus nos deu. Nós limitamos somente a cantar e a pregar, mas nós esquecemos que Deus te entregou um presente, Deus te deu um dom, e esse dom não é para ser enterrado, esse talento não é para ser escondido, esse dom é para você usar aqui na terra. Para de negligenciar o dom que Deus te deu. Isso daqui é a bússola para nós entender qual é o nosso ministério, qual é o nosso chamado. A mim foi dado o dom do ensino. Estou aprendendo, não sou o melhor, mas eu vou afiar. O dom Deus te deu, mas quem afia a espada é tu mesmo. O dom Deus te deu, mas quem aprimora e afia a espada é tu mesmo. É tu quem tem que ir para o joelho e começar a buscar, sacrificar, chorar um pouco mais, jejuar um pouco mais, para que venha cumprir o teu ministério. Agora, então são 9 dons dados pela igreja. A igreja, e aonde que o culto começa, aonde que o culto acontece. Um começa a interpretar línguas, o outro tem variedade de línguas, o outro vai lá e ora e a pessoa é curada, o outro faz operação de maravilhas, um profetiza, o outro tem palavra de sabedoria, o outro tem a palavra da ciência, e então assim é um corpo unido no único propósito. Imagina se fosse só cantar e pregar. Aleluia, Jesus! Mas só que na igreja de Atos dos Apóstolos, vai falar a Bíblia em Atos 8, que tinha um tal de Simão, que ele vendo o povo cheio do Espírito Santo, e o Pedro e João e Filipe sendo usado pelos dons. Esse Simão, ele era mágico, encantador, ele ganhava dinheiro, ele manipulava. E aí, então ele se chega na igreja e chega para Pedro e João e diz assim: quanto é que eu tenho que pagar para ter isso? Aí Pedro olha e fala para ele e diz assim: ó, que Deus não te conceda o pedido e te faça muitas outras coisas por causa da intenção do teu coração, porque não é pura, não provém de Deus. Isso daí não, tu não pediu, esse dom tu não pediu, mas foi um presente, e presente a gente aprende que não se recusa. Não é o que nós queremos, mas é o que Ele confiou na nossa mão. Não é muitas das vezes o que a gente almeja, mas é o que Ele confiou nas tuas mãos, para você cumprir o teu ministério, o teu chamado. Se coloque de pé, por gentileza. Para você cumprir o teu chamado, o teu ministério. Nessa geração nós estamos vivendo o último avivamento da face da terra. E eu conto um dos que querem participar desse avivamento,
querem ser usados nas mãos de Deus como Deus quer, e não como eu quero ser usado, mas como Deus quer. Mas Luciano, como saber qual é o meu dom? Paulo está dizendo, eu vou ler para você, como descobrir qual é o meu dom? Paulo está dizendo, ele foi te dado no versículo 14, por profecia, com imposição de mão. Eu lembro que eu estava lá na igreja, quando a Cristo Paz era aqui em cima, e eu estava no banco, e o pastor Rogerinho, lá do Morro do Mocotó, olhou para mim e disse assim, ó, tu vai ser um educador. E eu disse, educador? Eu vou ensinar a tocar violão e vou ganhar dinheiro com isso. Mal sabia eu que Deus estava me chamando para a área do ensino da palavra. Às vezes não é aquilo que nós compreendemos, mas esse é o norte para ti. Talvez na tua infância, tu num congresso de jovens, e Deus foi lá, usou alguém, colocou a mão sobre a tua cabeça e te falou, tu vai ser um profeta. Deus está te dando o dom de curar, Deus está te dando o dom de discernir espíritos, Deus está te dando variedade de língua na tua boca, línguas repartidas como que de fogo, Deus está te dando operação de maravilhas, e agora o que nós temos que fazer é lembrar do dom que nos deu, não estamos mais limitados somente a cantar e pregar, mas sim cumprir aquilo que Ele entregou para mim e para ti. É uma geração que está vivendo o último avivamento, e eu quero ser usado nas mãos de Deus conforme Ele quer, e não como eu quero, mas sim o que Ele tem para mim. Eu não quero o que é do outro, eu não quero o que é do Daniel, eu não quero o que é do outro irmão, eu quero somente aquilo que é para mim. Hoje é noite de nós reconhecer qual é o nosso chamado, porque talvez o teu chamado, o teu primeiro amor, se perdeu quando alguém te xingou, quando alguém falou mal de ti, quando alguém te caluniou. O teu chamado talvez começou no desprezo da sociedade, ou até mesmo no teu próprio desprezo, dizendo eu não consigo, eu não sou capaz. Isso é pesado para mim. Deus me dá uns sonhos, umas visões, e isso daí é tão pesado que eu não consigo entregar. É o espírito de profecia invadindo a tua vida, o dom gritando dentro de ti, e Deus dizendo, usa o que eu te dei. Tu vai ser só feliz, tu vai se sentir completo, quando tu cumprir na plenitude o teu ministério, o teu chamado. Toda essa mensagem que eu ministrei para ti, a responsabilidade de Timóteo, a igreja de Éfeso, os desprezos de Timóteo, tudo se resume em uma única coisa: cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado. Amém? Altíssimo Deus, soberano Pai, eu preguei a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. Pai, a tua palavra diz que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos, Senhor amado. E talvez tem pessoas, Senhor amado, que estão com os pensamentos conturbados, perdidos, Pai amado, por causa da conta, por causa do problema, por causa da aflição, por causa das lutas. Mas tu és um Deus, Pai amado, que no meio desse vento, no meio dessa bagunça toda, o Senhor alinha todas as coisas e fala: acalma-te vento, aquieta-te mar, e sabeis que eu sou Deus.
Em nome de Jesus, Pai amado, alinha a vida da pessoa, Senhor amado, no mundo espiritual, Senhor, que ela venha se desfazer, Pai amado, desses problemas, dessas dificuldades, daquilo, Pai amado, que fez ela esfriar. Deus amado, não tem como o Senhor derramar vinho novo em odre velho, Senhor amado, não tem como o Senhor entregar algo extraordinário se estamos vivendo na mesmice, Senhor amado. Em nome de Jesus, aviva a vida desse crente, Senhor amado, traz vida, Senhor amado, traz para a oração, traz para a tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Usa com sabedoria, usa com entendimento, Senhor amado. Nós somos a geração do último avivamento, Senhor amado. Que o Senhor conte conosco, Pai amado, para essa grande obra, Pai amado, e que nós venhamos cumprir o nosso ministério, em nome de Jesus.